Fidelidade de Maputo, em parceria com o Fundo de Fomento de Habitação, projeta construir 100 casas para jovens. INAI suspendeu 7 padarias por não reunirem condições para a produção de pão. Juristas em Nampula consideram ser prematuro o retorno às aulas presenciais. Lourenço Bulha inaugura mais uma cabine de testagem da pandemia da Covid-19. Bem-vindo ao Mega News e atualidade informativa de hoje. O Conselho Municipal da cidade de Maputo projeta construir 100 casas para jovens no nome do projeto Renascer. Para o efeito, a Idilidade rubricou esta terça-feira um memorando de entendimento com o Fundo para o Fomento de Habitação para a viabilização da iniciativa. A assinatura do memorando de entendimento que determina a plataforma de relacionamento entre as duas entidades visa a materialização do Plano de Desenvolvimento Municipal 2019 e 2023. No projeto, são elegíveis jovens que tenham rendimentos mensais correspondentes a 2 salários mínimos. Para este projeto, são elegíveis jovens que tenham rendimentos mensais correspondentes a 2 salários mínimos, podendo ser funcionários do setor público ou privado, bem como jovens com capacidade de geração de renda própria através do autoemprego, com pagamento de parcelas mensais aproximadas de 2.800 meticais fixos, e já foi dito, durante 20 anos, sem nenhuma taxa de juros e sem nenhum valor de entrada. Após a assinatura da parceria entre as duas instituições, o município de Maputo espera lançar em breve a primeira pedra, que marcará o início das obras para a construção das primeiras 30 casas a serem entregues dentro de 6 meses. Construir 100 casas, a custos controlados, no bairro em Caçã, distrito municipal que atende, em igual número de terrenos infraestruturados cedidos pelo Conselho Municipal de Maputo. O Conselho Municipal de Maputo está consciente da dificuldade que os jovens do nosso município enfrentam, sendo, na sua maioria, de renda reduzida, para adquirir ou construir uma habitação nos tempos que correm. Este projeto prevê ainda que no espaço de 2 anos sejam constituídas 100 casas no Distrito Municipal da Catembe. Este pilar identifica fontes alternativas de financiamento para a construção, envolvendo o setor privado, através das parcerias público-privado, desenha mecanismos que podem facilitar o acesso à habitação, como é o caso de venda a longo prazo, com prestações fixas, sem taxa de juros, e mesmo que haja taxa de juros, a taxa de juros é bonificada. E ainda prevê o subsídio, em caso de necessidade de subsídio no preço da casa que o mutuário pretende se beneficiar. De referir que serão elegíveis para este projeto jovens com capacidade de efetuar o pagamento destas casas num período de 20 anos com uma taxa sem juros. 7 padarias foram suspensas pela INAI durante a semana finda em todo o país por não reunirem condições para a produção de pão. Falando no balanço semanal, o porta-voz da INAI, Tomás Timba, fez saber que da fiscalização feita, constatou-se em muitas indústrias panificadoras a falta de fixação de balanças de preços, o que concorre para a disparidade do peso do pão que chega ao consumidor. No concerne ao aumento do preço do pão, verificou-se de um modo geral que houve um acréscimo de 2 a 2,5 meticais por pão de 160 gramas, que é o pão mais consumido, mais procurado. Mas também importa referir que há algumas indústrias de panificação que continuam a praticar o preço anterior, mesmo depois do anúncio do agravamento pela Amopão. Desde semana passada, em algumas padarias um pouco por todo o país, houve agravamento de preços na ordem de 2 a 2,5 meticais em pães com peso a partir de 160 gramas.
e a INAI diz estar a monitorar a situação. Motivada pelo preço, pelo aumento do preço do pão, também foram desenvolvidas diversas atividades ao longo do país nesta indústria de panificação, com o objetivo de aferir o peso, o preço e as condições de asseio e limpeza, assim como buscar entender as reais motivações desta subida de pão. E neste contexto foram visitados até então 40 indústrias de panificação. Em Maputo, a nossa reportagem procurou saber dos cidadãos e proprietários de padarias para aferir se realmente houve um acréscimo do preço do pão no valor indicado. O único que aceitou falar às nossas câmaras teceu o seguinte comentário. Houve uma subida e descida, porque primeiramente estavam a vender a 8 meticais, creio que subiu mais um metical. Exato. Ainda houve uma subida, de certeza. Porque eu lembro que há um mês atrás comprei a 8 meticais, agora já está 9 meticais. Ao todo, foram 40 indústrias de panificação que foram visitadas pela INAI. Terminou esta terça-feira a capacitação de 36 elementos da Polícia da República de Moçambique em matéria de direitos humanos numa formação orientada pela Visão Mundial em Gaza. Com duração de 2 dias, a Visão Mundial capacitou 36 polícias em matéria de direitos humanos, como resposta a várias denúncias da população acusando os agentes da lei e ordem de excessos na sua atuação. A abertura do seminário foi feita pelo respectivo comandante da PRM em Gaza, Aquilas Manda, que na hora disse aos participantes que a implementação das medidas previstas no decreto presidencial são da inteira responsabilidade da PRM. Os colegas aqui presentes vão servir de porta-vozes aos outros colegas que não puderam estar neste local, justamente devido ao confinamento que somos sujeitos e o distanciamento social. Gostaríamos que aproveitassem o máximo neste seminário para que evitemos no terreno cometer crimes para poder prevenir o crime. Por sua vez, o coordenador de Advocacia, Comunicação e Relações Públicas da Visão Mundial, Antônio Massipa, falando aos jornalistas, disse que o objetivo é reforçar a PRM sobre os conteúdos do decreto presidencial, com vista a assegurar o cumprimento das suas obrigações para que não haja violação dos direitos fundamentais e humanos das pessoas e, sobretudo, das crianças. Mas também vai-se falar da questão de doutrina e ética profissional dos membros da PRM. E por que a PRM? Nós sabemos que temos 2 entidades muito importantes que são competentes para assegurar o cumprimento das medidas estabelecidas nos decretos. Essas entidades são a Polícia da República de Moçambique, falamos também da Polícia Municipal. Os capacitados foram subdivididos em 2 grupos de 18 elementos por cada, com vista a garantir o distanciamento social na sala de reuniões do Comando Provincial, onde decorreu a formação. Bernardo Alexandre, Mega TV, Gaza. Cerca de 15% da população da periferia da cidade de Maputo vive em situação de insegurança alimentar. Os dados foram divulgados no relatório da Rede de Sistemas de Alerta Antecipado de Fome. Alimentar-se devidamente é uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde. Ter uma dieta equilibrada, aliada à atividade física, são condições sine qua non para ter uma vida saudável. Entretanto, nem todos se podem dar a esse luxo, pois o custo de vida tem sufocado milhares de famílias da periferia da cidade de Maputo e principalmente com a inclusão da pandemia do novo coronavírus. Nesta casa, por exemplo, são necessários 12 pães por dia para o pequeno almoço, mas nem sempre há dinheiro para adquirir o alimento. Eu como. Estou com não posso dizer. Estou com não sai, nem lá vai avançar vai. Quando cozinhar jantar tem que restar para amanhã. Não consegue mais. Quando cozinhar caril dele tem que restar. Quando é muito esse de amendoim tem que restar para comer também amanhã. Como opção para contornar a crise, muitas famílias optam por ter apenas 2 refeições, sendo uma ao meio-dia e a outra de noite. 2.
matar bicho e jantar. Somos 12. Sim. Amahanyelo koko hi hlupheka ni swo switukulwana kwala ndyangwini hikusa hi ta ku leswi mavabyi mo ngo tala nampundzu hi famba hi yinga hi rhendzelekela hi ko ku tshama. Vida está difícil. Com muitos sítios que a pessoa faz de maneira para conseguir sobreviver, está fechado sobre essa doença. Dona Hermenegilda disse estar a passar por maus bocados e a banca que tem no seu quintal é a única fonte de renda da família. A pandemia obrigou esta família a reinventar-se, pois as vendas baixaram drasticamente. I ku va swi nga hi nyiki ku va hi fambafamba hi nga hi mbangu ni vo vatsongwana va lava xikola manze a xikola vatsongwana va famba hi mali ni maxapa se na mali yi nga li kona na yo tshama hi ta yi kumaka. Não compra nada. Aqui em casa vocês são quantos? Então eu com o meu filho, com a mulher dele. E alguns netos? Eu 4 netos. Os dados divulgados pela rede FIOS trouxe ao de cima a dificuldade a que muitas famílias estão sujeitas para ter um prato de comida na mesa. A análise é feita numa escala de 1 a 5, em que 1 indica fome inexistente e 5 fome severa. Segundo o relatório, as famílias da periferia estão na escala 3 e com a pandemia muitas famílias poderão entrar para as estatísticas. Instituições de ensino secundário e profissional na província da Zambésia dizem estar preparadas para o regresso às aulas presenciais. A nossa equipa de reportagem fez uma ronda na manhã de hoje em diversas instituições do ensino, dentre os do ensino secundário geral e de formação profissional, para oferir o nível de preparação para a retoma das aulas presenciais, mesmo que de forma faseada, e obedecendo-se todas as medidas de mitigação e combate à Covid-19 a nível da cidade de Climana, Zambésia. A título de exemplo, no IFEP, Instituto de Formação de Professores, segundo Aires Braga, diretor da instituição, disse estar preparado para a retoma das aulas, estando apenas neste momento aguardando a chegada dos estudantes provenientes das províncias de Sofala, Nampula e os anfitriões da província da Zambésia, o grosso de formandos nesta instituição. O Instituto de Formação de Professores de Climã está-se a organizar no sentido de, primeiro, receber os formandos de volta, mas mais do que isso também, como é que será a sua convivência dentro do Instituto. Tivemos que fazer a alteração, a nova reestruturação das turmas. Passamos de 11 turmas para 16, para poder baixar o rácio e acomodar em nossas salas, com medidas convencionais, 20 alunos ou formandos por sala. Ricardo Samuel, por sinal diretor da Escola Secundária Geral Patrício Lumumba, na autarquia de Climana, Zambésia, também disse que a instituição que dirige está com todas as condições criadas para retorno das aulas presenciais. Nós já preparamos as salas, onde vamos acomodar os nossos estudantes. Neste primeiro momento, quando começarmos com as 12ª classe, serão dadas as carteiras, onde o menino número 2, os nomes vão constar ou vamos, portanto, fixar na porta da sala de aula, e onde cada um sabe que eu, dali sou o número 1, vai na carteira número 1. Por outro lado, importa salientar que nem tudo está ao mar de rosas. A reportagem da Mega TV tem um conhecimento que não há corrente elétrica, nem água jorra nas torneiras dos balneários do IFEP, resultante de dívidas que esta instituição tem com a Eletricidade de Moçambique e FIPAG, arrastadas desde o longínquo ano 2007, distribuídas em seguintes montantes: com a Eletricidade de Moçambique, 200 mil meticais, e com FIPAG, 2.500.000 meticais. Caetano Fazenda e Marcelino Voabil para a Mega TV Climana. O governo da província de Sofala está preocupado com o reinício das aulas de forma faseada da 10ª e 12ª classes, que poderão arrancar brevemente. A garantia foi dada pelo governador da província de Sofala numa altura em que esta província tem um registro de mais de 20 casos da Covid-19. Na ocasião, Lourenço Bulha adiantou que o seu executivo está a criar todas as condições necessárias para o arranque das aulas no que tange ao abastecimento de água potável,
para garantir a higienização das escolas e aos estudantes com vista a mitigar a propagação da pandemia. A orientação de Sua Excelência o Presidente da República sobre a abertura faseada das escolas, principalmente da 10ª e 12ª. Estamos a trabalhar nesse sentido e estamos a visitar as escolas para ver quais são as condições do saneamento do meio. A matéria-prima mais importante para a abertura é a água. Estamos a trabalhar para a colocação da água, os que não têm, alguns já têm, colocação da água. Estamos a trabalhar para haver higiene. O segredo de tudo é a higiene, é a limpeza e é a lavagem das mãos. Gostaríamos de ter em todas as escolas o aparelho de testagem de temperatura. Por outro lado, aquele governante deixou um apelo para o seu povo a continuar com o uso das máscaras e a lavagem das mãos, porque o vírus não anda, mas sim ele é transportado pelas pessoas. O vírus não anda. O vírus não anda. Nós é que transportamos o vírus de um lado para o outro. O vírus está parado. Estamos juntos? Então, queria pedir também para aconselharem vossas famílias. Evitarem muita aglomeração em casa. Quando chegar em casa, lavar a mão. Quando pegar papel, lavar a mão. Quando pegar caneta, lavar a mão. Porque você não sabe o que o outro pegou, se tem vírus ou não. Então é preciso muito cuidado. Estamos juntos? Da capital provincial de Sofala, Zacarias Afonso, para Mega TV. Ainda sobre a retoma das aulas de forma faseada, juristas na cidade de Nampula afirmaram que o país não está preparado se tivermos em linha de conta a subida de casos diagnosticados positivos no país. A retoma faseada das aulas nas instituições de ensino diverge opiniões no país. O setor da educação assegura estar a trabalhar no sentido de garantir que as escolas consigam lecionar no contexto da pandemia da Covid-19. Dado o aumento progressivo dos casos do novo coronavírus no país, juristas em Nampula consideram que a decisão coloca em risco a vida das pessoas, imensamente para as crianças. As nossas fontes são de opinião que o setor devia dilatar o ano acadêmico para melhor se controlar a propagação da pandemia. Bem, falar da retoma faseada das aulas numa situação em que os casos vão sendo cada vez mais excessivos em termos de subida, estaríamos, em primeiro lugar, a colocar em causa aquilo que nós chamamos de direito fundamental do homem, que é, primeiro, o direito à vida. Porque, primeiro, é percebermos que essa é uma doença que já está a ceifar vidas, tanto a nível internacional, bem como a nível nacional. E é uma situação muito séria para o país e para o mundo. Olha, nós estamos agora em julho, estamos a falar de mais da metade do ano. Se nós retomarmos as aulas hoje, a questão que se coloca é: estaremos a começar no terceiro trimestre? Estaremos aqui a inventar um ciclo trimestral ou semestral no nosso país? Essa é a questão que eu coloco. É criança, como nós sabemos, não tem a consciência como as pessoas mais adultas. E uma das maneiras de se prevenir desse Covid-19, não se abraçar, evitar no máximo o contato. E que este comportamento nas crianças é muito difícil evitar, de fato. No que tange aos cultos religiosos, as nossas fontes divergem as opiniões. Estamos a falar de tudo é grupo. As igrejas, percebe que também poderão ter a mesma situação, tanto as mesquitas poderão ter o mesmo tratamento, porque eles também podem criar a retoma faseada, não é? Os cultos têm os seus pastores e transmitem-se, mas nós podemos rezar também em casa. É muito arriscado, porque existem certas igrejas com muito número de crentes. E, na verdade, faseada fica complicado. O que é que significaria faseada? Importa dizer que Nampula é uma das províncias que registra a maior taxa de resultados positivos face a testes realizados e é declarada como foco de transmissão comunitária no país pelo setor da saúde. Chegada a altura do Mega News observar o seu primeiro intervalo, não sai daí, voltamos daqui a mais um pouco para dar continuidade com a informação. Até já. Sabias
que as TVs da StarTimes ficaram ainda mais acessíveis. Adquira a TV 32 polegadas, 43 polegadas e a Smart TV 55 polegadas. Faça a sua encomenda a partir de casa na nossa plataforma StarTimes On, que a StarTimes traz o seu produto até a sua casa. StarTimes Go. Vida digital, let's go! A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 8528-28-100 ou 8528-28-400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes, extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência, nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Pois bem, estamos de volta para dar continuidade com a informação. Vale a pena dizer que 3 condutores foram detidos pela Polícia da República de Moçambique na semana finda devido à superlotação dos veículos, violando assim o decreto presidencial sobre o estado de emergência. No âmbito do cumprimento do decreto presidencial sobre o estado de emergência, a Polícia da República de Moçambique, na cidade de Xaixai, deteu 3 condutores e um ajudante devido à superlotação dos seus veículos de transporte semicoletivo. A prática de não cumprimento de lotação nos transportes públicos neste tempo de estado de emergência é recorrente nesta província. Superlotação. Me explica lá. Eu levava 19 passageiros numa minibus. Pode ser um sentado 4x4. Uma forma. Eu carregava 13 pessoas. Então, quando cheguei na paragem Mamã, o meu cooperador mandou parar para computar um número que é exato, que são 15 pessoas. Então, enquanto ele parou, mandou-me parar. Eu já tinha percebido que tínhamos 13 pessoas. Então, estava a ver 2 pessoas. Então, atrás daquelas 3 pessoas, estava a vir a mais 2 pessoas que estavam junto com aqueles 2. E eu não percebi. Percebi aqueles 2 que o número já estava completo. Então, quando entraram no carro,
eu já acredito que o número já é 15 pessoas. Quando cheguei ali no posto da polícia, então a polícia mandou-me parar e começou a contar as pessoas. Eu quando já percebi que as pessoas já estavam mais no carro. Ali a polícia conduziu-me para aqui na esquadra. Para além da detenção dos condutores e ajudantes de transportes semicoletivos, casos de enforcamento na província de Gaza já estão a preocupar as autoridades policiais. Os suicídios têm vindo a nos preocupar a nível da província de Gaza. Neste caso, estamos no caso de suicídio no dia 26. Portanto, este caso ocorreu no distrito de Limpopo, mais uma vez, em que o indivíduo de cerca de 40 anos de idade tirou a sua vida por recurso a uma corda onde se enforcou na sua residência. Mais uma vez, aproveitando esta oportunidade para apelar para que as pessoas não procurem esta forma de resolução de problemas, portanto, recurso ao suicídio, mas também apelamos às famílias para que estejam mais vigilantes, para que possam apoiar uns outros quando se encontram numa situação de dificuldade. O distrito de Limpopo está a liderar o gráfico de enforcamentos na província de Gaza. Líderes religiosos na província de Manica defendem o rápido retorno aos cultos religiosos. Segundo eles, é na igreja onde o povo ganha esperança dos problemas que enfrentam na sociedade. Líderes religiosos em Chimoio dizem que mostram-se infelizes com a decisão tomada pelo governo de reabrir as escolas e não as igrejas. Desde que o governo decretou o estado de emergência no quadro da luta contra o coronavírus, as igrejas têm usado as redes sociais como ferramenta de difusão da palavra de Deus. Falando à equipe de reportagem da Mega TV em Chimoio, os apóstolos Javacar Madenda e Denson Majak dizem que as igrejas devem ser abertas na medida em que a esperança da cura desta enfermidade está em Deus. Então, nós tínhamos que velar, o governo tinha que olhar para esta parte. Então, por mim, a ideia seria melhor reabrir as igrejas e não reabrir as escolas. Então, gradualmente, vão reabrindo as escolas. O governo deve reabrir as igrejas, sim, porque a esperança da cura desta enfermidade está em Deus. A Bíblia diz no livro de Salmos 103 que o Senhor é quem cura as nossas enfermidades e quem perdoa os nossos pecados. No outro desenvolvimento, estes dizem que respeitam na medicina e que garantem ensinar aos seus clientes a seguir com as medidas de prevenção, caso as rezas voltem a ganhar espaço. Nós acreditamos na medicina. Nós acreditamos que a medicina é uma coisa que foi inspirada e revelada por Deus. Foi Deus quem deu a sabedoria aos homens para poderem estudar a ciência, a medicina. Então nós não ignoramos a medicina, nós não desrespeitamos a medicina, nós não somos contra a medicina. Pelo contrário, nós acreditamos e trabalhamos juntos com a medicina. E muitas das vezes nós ensinamos os crentes a irem ao hospital diante de muitas situações da vida. Nós ensinamos as nossas ovelhas a submeter-se às autoridades da terra, porque a Bíblia fala isso. Então, se a medicina, se a ciência diz que é necessário que se sigam as medidas de prevenção, nós ensinaremos a igreja a seguir as medidas de prevenção, usando água, desinfectante, máscaras. As imagens foram de Guerreiro Alves, Alfiche João, a partir da província de Manica, para Mega TV. Crentes da Igreja Adventista Sétimo Dia em Chimoio doam sangue para salvar vidas, visto que neste tempo de pandemia nenhum dador voluntário se faz presente. Mais de 7 crentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Chimoio doaram sangue como forma de ajudar a quem necessita do precioso líquido e aumentaram o estoque do Hospital Provincial de Chimoio, visto que nessa época de Covid-19 nenhum dador voluntário faz-se presente na unidade sanitária com vista a doar sangue. Estes crentes dizem que a maior expressão do amor de Deus consistiu em dar. Por esta razão, abraçar a causa, tendo em vista a salvar vidas. Estar aqui nesse processo de doação de sangue tem uma grande satisfação e alegria. A maior expressão do amor de Deus consistiu em dar. Dar tudo que o Senhor tinha de melhor. Por essa razão, eu compreendo que a partilha da vida, através da doação de sangue,
é um ato de expressão de amor. Por isso eu estou aqui para dar aquilo que eu tenho de melhor, que é a minha vida, para aquele que precisa. Estou mais uma vez aqui no Hospital Provincial de Chimoio para doar sangue aqui no Banco de Socorro. Agradeço a Deus por ter me dado essa força de vir aqui no Hospital Provincial para doar mais sangue para as pessoas que têm necessidade de sangue. A chefe do Banco de Sangue do Hospital Provincial de Chimoio felicitou a iniciativa, uma vez que a unidade sanitária precisava do sangue. Essa iniciativa foi uma iniciativa boa mesmo. Na verdade, nós estávamos muito mal. Estávamos a precisar de sangue. Tem muitas pessoas necessitando desse líquido precioso. Muitas pessoas estão na enfermaria. Esse tempo que não estão aparecendo dadores voluntários, aparecem poucos dadores. Então, a iniciativa foi de louvar. De referir que o sangue humano não pode ser fabricado artificialmente. Por isso, a doação é um ato de vital importância e que ajuda a salvar vidas. As imagens foram de Requerene Alves, Alves João, a partir da província de Manica, para Mega TV. A Inspeção Nacional das Atividades Econômicas encerrou na semana finda 23 estabelecimentos de diversão noturna, deteve um cidadão por violação do estado de emergência e apreendeu a nível nacional diversos produtos alimentares. A ação resultou da fiscalização de 569 estabelecimentos, com destaque para a área do comércio geral e de diversão noturna, tendo apreendido diversos produtos alimentares considerados impróprios para o consumo, com destaque para o vinagre. Foram apreendidos diversos produtos alimentares, com destaque para 176 caixas de vinagre de marca Bom Saboroso, na província de Zambésia, 500 caixas do mesmo produto na província de Nampula, por conter um nível de ácido muito abaixo do imposto pela legislação. Apesar da fiscalização permanente, a INAI diz estar a constatar ainda a existência de estabelecimentos degradados e em péssimas condições de higiene. Constatamos haver péssimas condições de higiene nos sanitários e também a falta de balneários e vestiários. Assim como, de um modo geral, as instalações são degradadas, carecendo de reabilitação. No que tange a estabelecimentos de diversão noturna, a INAI visitou 40, o que resultou no encerramento compulsivo de 23 bares e barracas. O desrespeito às normas do estado de emergência culminou ainda com a detenção de um cidadão na cidade da Matola. Isto por violação do estado de emergência, concretamente a existência de aglomerados para consumo de bebidas alcoólicas e venda clandestina da mesma bebida alcoólica. Mas também houve um detido em coordenação com a PRM da cidade da Matola. A INAI garante que irá continuar a desenvolver as suas atividades de monitoria para assegurar que as recomendações emanadas pelo Governo e autoridades sanitárias sejam cumpridas dentro e fora dos estabelecimentos, bem como pelos cidadãos moçambicanos em todo o território nacional. Transportadores de passageiros, vulgo Chapacé, estão a conviver com as limitações impostas pela Covid-19. Creio que não estão criadas as condições para seguirmos com a peça de reportagem. Vamos sim olhar para a reportagem que dá conta que Lourenço Bulha inaugura mais uma cabine de testagem da Covid-19 na cidade da Beira. Depois da reunião do Comitê Operativo de Emergência de Saúde Pública no âmbito da prevenção da Covid-19 realizada nesta circunscrição geográfica, o governador da província de Sofala inaugurou na cidade da Beira a cabine de colheita de amostra à pandemia da Covid-19 no Centro de Saúde Urbano, no bairro da Ponta Cheia, arredores da cidade da Beira.
A cabine vai servir para a testagem da referida pandemia. Estamos a trabalhar também com o parceiro Corona e outros para o aparelho de testagem de temperatura. Esse aparelho não acusa o Covid, mas acusa se estiver doente, se estiver uma temperatura alta, ou está com malária, ou está com princípios do Covid, ou outro sintoma. Na ocasião, o governador de Sofala agradeceu o empresariado local para a concretização daquele sonho. Por nos terem brindado com uma cabine de testagem. Só tínhamos uma cabine, apenas tínhamos uma cabine no Hospital Central. Agora já temos 2 cabines de testagem. Agora que vamos lutar por uma cabine de testagem móvel. Queríamos lançar esse desafio para a SOS, uma cabine de testagem móvel. A gente arranjamos um carro e rebocamos para Chibababa. Vamos lá, trabalhamos 3, 4 dias. Daí saímos para Gorongosa. Daí saímos para Nhamatana. Por outro lado, o representante do agente econômico que apoiou a iniciativa disse que esta é a 3ª cabine de testagem que chega à Beira. Uma cabine de coleta. A segunda que fazemos na cidade da Beira, já fazemos 3. Uma para o Hospital Central da Beira, uma para o Hospital Central de Nampula, que entregamos há 2 semanas, e esta é a 3ª para a Beira. De referir que esta é a 2ª cabine de testagem da Covid-19 montada na cidade da Beira. Da capital provincial de Sofala, Zacarias Afonso para Mega TV. Pois bem, o Mega News volta a sair para mais um brevíssimo intervalo, não sei daí, porque voltamos já. Mega TV, voltamos já. Quando chegamos à nossa casa, queremos tudo à nossa maneira. A Sara faz sempre o jantar acompanhada pela novela e pelas notícias na TV e no telemóvel. Enquanto isso, o Benny vive colado ao tablet e ao seu programa preferido. A Princesa Xana adora usar o seu telemóvel para ver os desenhos animados. Já o Papai Nelton nunca perde o jogo da bola com as gravações da Box Vive Mais. Com o serviço Vive Mais da TV Cabo, a família vê televisão como quiser, quando quiser, porque cá em casa mandamos nós. Adere já em tvcabo.mz. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento de seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência, nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe.
Pois bem, estamos de volta ao Mega News para dar continuidade com a informação. Vale a pena dizer que em Inhambane as praias andam completamente desertas por conta da eclosão do novo coronavírus. Somente o som das ondas e dos pássaros é que se fazem sentir nesta praia. Por causa da Covid-19, a mesma ganhou um novo visual, sem turistas e sem vendedeiros exercendo as suas atividades. Alguns entrevistados pela Mega TV dizem sentir falta do ambiente que era vivido nesta praia e ainda vão mais longe, dizendo não reconhecer a mesma porque a cada dia que passa, esta vai se tornando mais deserta. Agora que essa epidemia afetou aqui em Moçambique, o Covid-19, né? Era um sítio bom para estar acompanhado por amigos, colegas de trabalho, namorar. E tinha aqui turistas que vinham apreciar a vista, né? Sim, haviam de todo canto. De referir que a província de Inhambane é a que mais atrai turistas no país. Devido ao novo coronavírus, o cenário é completamente diferente. E sentem aquela saudade de cá estar com amigos, já conviver. Sim, muita saudade. E tinham aqui também aquelas senhoras que exerciam aquelas vendas. O negócio delas, as bebidas, sei lá. Aí quer ver tudo mesmo. Como dizem, você não bebe sem comer, aí quer ver tudo. Bebida, comida, tudo. E quando olhas este cenário completamente vazio, o que é que te aparece em mente? Tristeza? Dá muita tristeza. Não sabemos quando é que essa epidemia há de parar, sei lá. Mas sinto a falta dela. Não está muita gente aqui na praia. Não está muita gente? Nada. E sente falta desse tempo? Mãe vendia aqui na praia? Estava a fazer aqui mesmo. A vender? Agora tudo está vazio? Nada. Não há nada. É triste isso. Este é o cenário atual de algumas praias cá da província de Inhambane. Aqui onde nos encontramos é uma das praias mais frequentadas. E o cenário atual é este: as moscas, sem turistas, sem vendedeiras exercendo as suas atividades. Tudo por causa do novo coronavírus. As imagens são de Nelmídio Mafuca, Joaquim Sabino, para a Mega TV. Inhambane. E no distrito de Vilanculo registra-se baixo número de casos de malária. Distrito de Vilanculo registra a redução de casos de malária, mercê do uso correto da rede mosquiteira e observância de medidas de saneamento. Dados partilhados pelas autoridades da saúde indicam que no primeiro trimestre deste ano, o distrito notificou pouco mais de 16.500 casos contra mais de 35.600 em igual período do ano passado. A técnica de saúde pública na direção da saúde em Vilanculo, Elisa Costa, referiu que o setor continuará em ações de sensibilização para evitar a multiplicação de casos da doença. Primeiro, o fator climático contribuiu muito. E segundo, são as medidas de prevenção que temos implementado na nossa área. Estamos a trabalhar muito com o envolvimento comunitário. Digo isso, temos 40 comitês ativos que fazem trabalhos de sensibilização do uso correto da rede mosquiteira, assim como as medidas de prevenção da própria malária. Temos registrado pessoas que ainda usam a rede mosquiteira para vedar as machambas. Então, esses comitês trabalham para sensibilizar o uso correto da rede mosquiteira. Como descartar uma rede mosquiteira, por exemplo, que já não está em condições para ser usada ao dormir. Pode ser reaproveitada colocando-se essa rede nas janelas e nas portas, ou em volta da casa para quem tem a casa de material convencional. Igualmente, a fonte deu a conhecer ainda que no período de análise, 2 pessoas morreram por malária contra 3 no primeiro trimestre de 2019. A técnica de saúde pública na direção da saúde em Vilanculo renova o apelo para a contínua tomada de medidas preventivas contra a malária, principal causa de tratamento na maior unidade sanitária do norte de Inhambane. Queria apelar para todos que continuem a fazer o uso correto da rede mosquiteira primeiro
e intensificar a higiene das nossas casas, para o saneamento do meio. Vamos tratar dos nossos quintais, enterrar o lixo, evitar os charcos e evitar, sobretudo, águas paradas. A Escola Secundária de Vilanculo cria condições para o retorno às aulas faseadas. Direção da Escola Secundária de Vilanculo prepara-se para o reinício das aulas presenciais. A preparação consiste na aquisição de baldes com torneiras para a lavagem das mãos, material de desinfecção para a limpeza das salas de aula, bloco administrativo e entre outros locais. A informação foi prestada pelo diretor daquela escola, Belarmino de Jesus, depois de receber uma visita de administrador de Vilanculo, cujo objetivo era de avaliar o nível de preparação daquele estabelecimento de ensino secundário. Belarmino falou também de como é que as turmas serão organizadas sem colocar em causa o distanciamento físico de 1,5 metro. Neste momento decorre o processo de aquisição de materiais para desinfecção das salas, limpeza e o material sanitário como sabão e outros detergentes. Vamos adquirir também baldes para cada uma sala. Nós temos aqui 25 salas de aulas, então vamos adquirir 25 salas, 25 baldes, mais um para esta sala de informática neste caso, então vão ser 26. O outro que já está no terreno vai funcionar na área administrativa e na biblioteca. Vamos fazer a limpeza e montagem dos baldes também na zona das casas de banho para a lavagem das mãos. Porque o retorno das aulas será gradual, o diretor prevê algumas dificuldades para a segunda fase, que irá contemplar as 8ª e 9ª classes devido ao maior número de alunos que apresentam. Para a 8ª, 9ª e 9ª classe, são muitos alunos, portanto, se formos a essa fase, ali poderemos enfrentar dificuldade de espaço, porque serão muitos alunos, portanto, na escola. Então, para garantir o distanciamento, poderá ser um pouco difícil. Teremos que fazer um exercício que ainda estamos a ensaiar, não posso aqui avançar agora. O administrador do distrito de Vilanculo, Edmundo Galiza Matos Júnior, desafiou a direção da escola para flexibilizar os trabalhos de limpeza nos balneários e salas de aula, para logo que o dia do reinício chegar, não haver problemas. A ação a nível da escola secundária de Vilanculo foi precisamente para ver o nível de preparação e de resposta que se tem para um provável reinício das aulas, obviamente em que se deverá observar todas as medidas necessárias, nomeadamente a higienização das mãos, a questão do distanciamento social e todas as outras medidas que são necessárias para que não tenhamos problemas no nosso distrito na possibilidade de se retomarem as aulas. A eclosão do novo coronavírus vai fazer com que os museus na cidade de Maputo reabram com restrições. Repositórios do saber e guardiões da história do país, da riqueza geológica e da cultura, os museus são espaços muito apreciados por turistas que queiram se inteirar um pouco mais sobre o país e a sua história. Alguns munícipes ouvidos pela nossa reportagem veem a medida como uma mais-valia para a economia nacional. Umas áreas e deixar outras áreas funcionar, acho que na mesma dá na mesma. Então, as coisas têm que funcionar, com medidas, mas têm que funcionar. Já ficamos muito tempo em casa, temos de visitar museus, conhecer mais aquilo que é base da nossa cultura, aquilo que é a origem do... Eu acho que não está mal, está bom, porque é um local mais ou menos onde os alunos também têm estado a executar um trabalho que combina com os estudos. Tem também pessoas que vêm de fora do país, têm entrado apreciando o futuro do Moçambique. Entretanto, há quem mostre alguma reserva atendendo ao fato dos casos da Covid-19 continuarem a disparar. O país ainda não está em condições, também não é justo reabrir os museus, porque vamos aumentar a propagação. Porque eu acredito que tem pessoas, neste momento até tem pessoa à minha frente a passar sem máscara. E não é justo. Mesmo assim, as nossas fontes mostram-se ansiosos pela retomada da vida à normalidade, mas dizem ser importante que as medidas de higiene sejam cumpridas à risca nesta nova fase. É necessário que
os museus históricos sejam abertos, porque são também os turísticos que trazem a economia no nosso país. Outros saem porque querem, por exemplo, eu estou a voltar do meu posto de trabalho, mas há pessoas que só estão a sair para procurar alguma coisa que não tem a ver com os bens de casa. Então, isso aí não é correto. Eu acho que a terceira fase do estado de emergência começou a vigorar no dia 1 de julho e vai até 30 de julho corrente. A medida de relaxamento foi vista como a única forma de aliviar certos setores de atividade e garantir que não haja despedimentos em massa devido ao não faturamento. Atleta de artes marciais foi homenageado em Quelimane pela conquista do Campeonato Internacional de Karatê. Trata-se de Nelito Marcelino Seibas, atleta e praticante do Karatê, que por sinal é membro da Federação Nacional da Modalidade na especialidade Shimura Shikukai, que venceu a primeira posição disputando de forma virtual por conta da pandemia do Covid-19 com vários atletas de outras nações do mundo. Seibas elevou a bandeira moçambicana ao pódio quando foi consagrado vencedor do torneio internacional desta modalidade que decorreu entre os dias 27 de junho a 1 de julho corrente naquele país nórdico. Xandinho Mizé, presidente do Conselho Distrital da Juventude de Quelimane, no ato de homenagem, teceu as seguintes palavras. Ao vencer um torneio internacional de Shimura Shikukai, bastante competitivo, o atleta Seibas mostrou que o trabalho árduo, a determinação, fé, paixão pela modalidade e o patriotismo compensaram. Hoje, o desporto e o Shimura Shikukai, em particular, despontam como um instrumento capaz de unificar uma geração e uma nação perante os desafios e serve de exemplo do que a unidade e a liderança forte podem alcançar. Quem também não poupou os seus elogios ao jovem atleta foi Eduardo Vida, administrador do distrito de Quelimane, que também esteve presente nesta cerimônia de homenagem. A presente cerimônia reveste-se de um grande significado para o distrito de Quelimane, pois revela o reconhecimento do esforço e o empenho mostrado pelo nosso jovem deste mundo. Queremos afirmar que o Nelito Francisco Seibas é um exemplo para os jovens e atletas do nosso distrito de Quelimane, a nossa província da Zambésia. Entretanto, Nelito Marcelino Seibas, o homenageado, depois de reconhecido, deixou ficar as seguintes palavras. Não esperava que este resultado pudesse chegar até a Moçambique. É uma conquista que a província da Zambésia sentia e esperava bastante tempo, mas graças a Deus, tudo deu certo. São efeitos que vêm da força divina, vêm da força de Deus. Importa referir que participaram nesta cerimônia de homenagem ao atleta vencedor internacional da modalidade de Karatê, especialidade Shimura Shikukai, de forma virtual. Representantes de CDJQ, CPJ, na pessoa do seu próprio presidente, representantes de diversas outras atividades desportivas, familiares do atleta, entre outras individualidades da província. Caetano Fazenda e Marcelino Voabil para Mega TV Quelimane. A edição 2020 da prova máxima de futebol moçambicano, o Moçambola, poderá arrancar dentro de 2 meses, caso a proposta saída do encontro havido esta segunda-feira entre a Secretaria de Estado de Desporto, Federação Moçambicana de Futebol, a Liga e os 14 clubes que tomarão parte da prova seja aprovado pelo Conselho de Ministros. A Secretaria do Estado do Desporto, a Federação, a Liga Moçambicana de Futebol, os clubes e os agentes esportivos, como os médicos, patrocinadores e outros, estiveram reunidos na mesma sala esta segunda-feira para debater a retoma do futebol em Moçambique. A proposta saída neste encontro é um regresso aos treinos dentro de pouco tempo e o início do Moçambola para daqui a 2 meses, mas a proposta será enviada ao Conselho de Ministros para sua aprovação e relaxamento das medidas para o desporto coletivo. O encontro visava discutir o protocolo de retoma do desporto coletivo no geral, com ênfase para o Moçambola 2020, que devido à pandemia da Covid-19 teve de ser paralisado.
Depois de mais de 2 horas à porta fechada, os intervenientes chegaram a ideias comuns que definem o melhor momento para o início do Moçambola para daqui a 2 meses. Ou seja, a expectativa é que o Presidente da República relaxe as medidas de prevenção ainda este mês, por forma que os treinos possam reiniciar no início de agosto, num período de 6 semanas, podendo o Campeonato Nacional iniciar em meados ou finais de setembro próximo. Para a Secretaria do Estado do Desporto, secundado pela Federação Moçambicana de Futebol e a Liga Moçambicana de Futebol, as semanas propostas pelos clubes para a retoma dos treinos vão servir de pulsar para avaliar se os clubes estão preparados para cumprir com as medidas do protocolo sanitário que já foram apresentadas, discutidas anteriormente e aprovadas pelo Ministério da Saúde. Os clubes reiteram ainda que estão preparados desportivamente para o regresso do Moçambola, mas não financeiramente, tendo em conta que os patrocinadores reduziram os seus apoios. No encontro com a Secretaria do Estado do Desporto, os clubes não apresentaram nenhuma proposta de financiamento, ou seja, reiteram a proposta apresentada no encontro que tiveram com a Federação e a Liga Moçambicana de Futebol. Com o desporto, terminamos mais uma edição do Mega News. Atualize nos próximos blocos informativos. Até lá.